estresse, depressão, pânico e fobias. Serão essas doenças da alma consideradas em nossos dias o mal do século? Para falar sobre síndromes contemporâneas, convidamos a psicóloga Sandra Mara de Souza. Ela será nossa entrevistada hoje. Muito se fala a respeito da ressurreição de Cristo. Nossa pergunta do dia é sobre esse assunto. Você crê que Jesus ressuscitou de verdade? Vamos conferir o que as pessoas disseram no quadro O Povo Fala. Estamos aqui nas ruas mais uma vez com O Povo Fala e a pergunta de hoje é: você acredita que Jesus realmente ressuscitou? Acredito. Isso, religião, né? É a fé que a gente tem, que primeiro não encontraram o corpo, não encontraram evidências. Sabe que ele morreu crucificado, mas não teve nenhuma evidência de corpo dele, né? Então, pela fé que a gente tem, acredita-se que ele realmente ressuscitou e subiu ao céu de novo. Acredito, porque existe passagem na Bíblia, né, que comprova. Então eu tenho certeza, tenho convicção. Às vezes eu ouço a seguinte pergunta: Jesus realmente ressuscitou? Essa pergunta tem 2000 anos, deixemos bem claro, e ela surge de uma visão naturalista, racionalista, segundo a qual ressurreição, milagre, isso não existe. Se ressurreição não acontece, então não aconteceu a ressurreição de Jesus. O único argumento vem de uma visão filosófica, não dos fatos. Não há outro argumento. Então eu quero apresentar algumas evidências que argumentam a favor da realidade, da historicidade da ressurreição de Jesus. A primeira é a seguinte: os evangelhos contam a história da ressurreição de Jesus de várias maneiras. Algumas pessoas pegam essas narrativas e buscam nelas contradições. De fato, quero confessar aqui para você que não é fácil harmonizar essas narrativas. É muito trabalhoso. E parecem até mesmo que elas se contradizem nas suas narrativas. Por outro lado, eu penso exatamente o oposto. Essas aparentes, vou enfatizar, essas aparentes contradições demonstram que os fatos narrados são verdadeiros. Eles parecem divergir nos detalhes, mas não no essencial. Jesus ressuscitou. E eu me encanto com a riqueza de detalhes das narrativas contando as aparições de Jesus, que demonstram apenas que cada um que contou de sua visão, de sua perspectiva, do seu ângulo, como alguém que vê um acidente, uma batida de automóvel, por exemplo, e cada um conta de um modo. O fato é o mesmo, mas cada um enxergou a partir de sua própria experiência pessoal. Eu tenho um segundo motivo para crer que Jesus de fato ressuscitou. É a fé dos primeiros cristãos. Os discípulos acreditavam que Jesus fora ressuscitado dentre os mortos. Eles tinham todos os motivos para não crer. Por exemplo, naquela época ninguém cria em ressurreição. Ora, eles dizerem que o seu mestre, o seu Senhor ressuscitou era cair no ridículo. Eles só correram esse ridículo porque eles viram a Jesus. Eles criam que ele ressuscitou. Eles se encontraram com Jesus. Por isso, se dispuseram a morrer por causa da ressurreição de Jesus, da qual eles eram testemunhas. Gosto muito do que escreveu um historiador judeu recente, não cristão sendo ele. Ele diz o seguinte: se um grupo derrotado e deprimido de discípulos pôde durante a noite se transformar em um movimento vitorioso da fé, baseado apenas na autossugestão ou no auto-engano, sem uma experiência fundamental de fé, então esse seria um milagre muito maior do que a própria ressurreição. Mas eu quero apresentar um terceiro argumento porque eu creio e você pode crer que Jesus ressuscitou. Só os discípulos poderiam saber se de fato tinham visto Jesus depois de morto. E eles são claros em afirmar que viram a Jesus.
não só o viram, como tiveram suas vidas transformadas completamente por esse encontro com Jesus. Dou 2 exemplos. O primeiro é Tiago, o irmão de Jesus, que não cria nele. Durante toda a vida de Jesus, seu irmão não creu nele, mas passou a crer depois que Jesus lhe apareceu, ressuscitado. A partir daí, então, Tiago se tornou o líder da igreja em Jerusalém. Um outro homem é Saulo, perseguidor dos cristãos, profissional da perseguição. Ele passou a crer em Jesus como Messias, o Salvador do mundo, depois que Jesus lhe apareceu numa viagem, poucos anos após a ressurreição. E Paulo explica a sua transformação de vida a partir da ressurreição e de seu encontro com Jesus ressuscitado. Quarto motivo. A igreja cristã, o cristianismo surgiu exatamente da crença que Jesus ressuscitou. Como os discípulos originais de Jesus criam, nós também devemos crer. Como escreveu um filósofo contemporâneo, para os discípulos, Deus fez Jesus renascer dos mortos. Não podemos falar de uma prova, mas podemos levantar boas bases históricas para dizer que a ressurreição é a melhor explicação para os fatos, isto é, para aquelas aparições. Assim como temos boas razões para acreditar que Cristo era quem dizia ser o Filho de Deus, nós também temos boas razões para acreditar que os ensinos de Jesus eram verdadeiros. Sendo assim, nós podemos ver que a Bíblia não foi uma criação contingencial de um tempo, de um lugar ou de certas pessoas, mas a Bíblia é a palavra de Deus para a humanidade, isto é, para mim e para você. Você pode crer como eu creio que Jesus ressuscitou. Isso muda completamente as nossas vidas, porque nós também vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: Jesus ressuscitou de fato? Entre os acertadores, nós sortearemos o livro Temperamentos Controlados, de Tim LaHaye. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49. Nosso CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. E você pode conferir os ganhadores no próprio site. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Chepar, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Chepar, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Que bom ter você conosco aqui para essa entrevista, participando conosco. E hoje falamos de um assunto que a gente circula com ele todos os dias. Quantas pessoas a gente encontra na rua que têm problemas psíquicos? São as chamadas síndromes do mundo contemporâneo. Eu tive um amigo, por exemplo, que comigo muito tempo trabalhou,
E ele tinha um problema, e nessas reuniões ele dormia, por causa dos remédios que ele tomava, porque ele tinha síndrome de pânico. Passar por um túnel, por exemplo, era um sofrimento agudo. A gente convive com pessoas assim, em casa, na rua. A impressão que nós temos até, inclusive, que isso parece que aumentou, tem mais gente com problemas mentais, psíquicos, emocionais. E nós queremos tratar desse assunto hoje, para ajudar você e, quem sabe, alguém de sua família. Para isso, convidamos alguém que entende da mente humana. Convidamos uma psicóloga. Convidamos a psicóloga Sandra Mara de Souza, que tem trabalhado com tantas pessoas e ajudado tantas pessoas a terem uma saúde mental melhor. Bem-vinda, Sandra, aqui ao nosso Convite à Vida. Muito obrigada, estou muito feliz e honrada por poder participar. Então eu começo logo lembrando um episódio da história do Brasil, não é? Em janeiro de 2013, a cidade de Santa Maria teve aquela tragédia imensa, com muitos jovens morrendo, muitos ficando feridos. Eu me lembro que eu li naquela época uma reportagem dizendo que a prefeitura e os órgãos que cuidavam do assunto convocaram psicólogos para ajudar os parentes das vítimas, os feridos. A psicologia, de fato, pode ajudar na hora dessa? Com certeza. Eu penso que o sofrimento compartilhado é o sofrimento aliviado. Quando eu divido, compartilho o meu sofrimento com alguém, de alguma forma ele se torna mais leve para mim. Pessoas numa situação dessa tragédia, alguns vão precisar reinventar suas vidas, descobrir novas formas de viver. E nisso um psicólogo pode ajudar as pessoas a lidarem com o sofrimento que é inevitável e a se livrar daquele sofrimento que eu não preciso carregar. E esse é um problema. Às vezes a gente carrega coisas que podia não carregar, né? Mas carrega, né? A vida toda. Mas eu quero fazer uma provocação, que é a seguinte. Eu penso que a psicologia tem uma imagem assim, um pouco negativa, às vezes, perante as pessoas, né? Por exemplo, você recomenda alguém a um psicólogo e a pessoa diz, eu não estou maluca. E a outra coisa que eu observo é que ele diz assim, eu não vou pagar um psicólogo, ficar me ouvindo lá 50 minutos, eu falo o tempo todo, ele não fala nada. E a outra crítica que eu ouço dos psicólogos é a seguinte, demora muito, fica lá anos no consultório, eu não tenho tempo, nem dinheiro, nem paciência para isso. Como é que vocês lidam com esses, vamos chamar de estereótipos, não sei se negativos, se positivos, com relação à profissão da psicologia, o exercício da psicologia? Há muito preconceito com relação ao tratamento psicológico ainda. Eu acho que já avançamos bastante, mas as pessoas ainda têm muita dificuldade de tratar as suas doenças emocionais, talvez pelo conceito que as pessoas têm do que seja doença. Com relação ao tempo da terapia, é uma pergunta que quase todo cliente quando chega faz. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Exato. Alguns clientes vêm com uma queixa principal, um fato único na vida. E quando ele fica livre daqueles sintomas, daquelas coisas que o incomodavam, ele acha que o problema dele já está resolvido e ele vai embora. Para um tratamento psicoterápico mais aprofundado, demanda mais tempo. Mas é importante frisar que a terapia ela funciona no ritmo e no tempo do cliente. É ele que vai determinar o tempo que ele vai ficar lá. Algumas pessoas têm uma resposta mais rápida, outros têm umas respostas mais lentas. E nós, enquanto psicólogos, nós respeitamos o ritmo desse paciente, daquilo que é suportável para ele ou não. Agora, na sua observação, a doença mental ou emocional, como você usou a expressão até muito melhor, a doença emocional, está assim um pouco epidêmica, tem muita gente doente, tem gente mais doente hoje do que quando você era criança, por exemplo, ou eu era criança, ou não, é só a percepção que mudou, o quadro não mudou na realidade. Eu acho que a gente tem mais informação hoje sobre as doenças emocionais, fala-se mais sobre isso. Algumas síndromes realmente são síndromes contemporâneas, como a síndrome do pânico, que hoje é a campeã das queixas nos consultórios médicos, especialmente nos grandes centros, mas também não só nos grandes centros. Às vezes nós achamos que algumas síndromes só acometem as pessoas das grandes cidades, não é verdade. Mas nós temos mais acesso à informação, temos mais profissionais trabalhando nessa área do que tínhamos no passado. Talvez isso dê a nós a sensação de que as pessoas estão mais adoecidas. Sobre a síndrome de pânico, tem jeito para ela? Há uma solução, a cura para a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é uma crise aguda de ansiedade, né? A origem do pânico vem de uma crise de ansiedade de alguém que no momento X da sua vida ela perdeu o controle das suas emoções.
né? Claro que tem tratamento com respostas excelentes para a síndrome do pânico, né? Nós precisamos primeiramente tranquilizar o paciente. Normalmente a crise do pânico ela desencadeia respostas biológicas muito intensas, e especialmente taquicardia, falta de ar, transpiração. E aí alguém que passa por um quadro de síndrome do pânico, um dia ela sobe uma escada correndo, é natural que ela vai ter taquicardia e ela já pensa, estou com a síndrome novamente. Então um dos trabalhos é levar o paciente a não prestar mais tanta atenção no corpo dela, que tem respostas comuns em qualquer situação. Mas temos medicamentos muito eficazes e eu penso que tratar essa síndrome é um tripé entre o psiquiatra que vai medicar, o psicólogo que vai ajudar e o paciente. Há um lugar onde só a medicação vai chegar, há um lugar onde só a terapia vai chegar e é um lugar que só o paciente pode fazer. E é nesse lugar que o psicólogo ajuda para que ele então possa entender o que está acontecendo e se recuperar das crises. Isso também se aplica à depressão, imagino eu. Mas isso eu vou lhe perguntar daqui a pouco. Vou até lembrar o caso de Abraham Lincoln, um personagem que eu admiro muito, até houve um filme recente sobre ele. Então vamos focar um pouquinho no tema da depressão, que eu quero que você ajude as pessoas a como também podem sair deste quadro. Convite à vida, aqui conversando com a psicóloga Sandra Mara. Vamos daqui a pouco falar sobre o problema da depressão que atinge a tantas pessoas. Você é nosso convidado a continuar conosco e aprender mais para ter também uma vida cada vez melhor. Voltamos já. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Convite à Vida está de volta, entrevistando uma psicóloga sobre as síndromes, as doenças emocionais dos nossos dias, ou de sempre, não é? Eu, por exemplo, aprecio muito o grande presidente americano Abraham Lincoln. Eu li uma frase dele em que ele dizia o seguinte: ele daria o dinheiro todo do mundo para se livrar da depressão, que no caso dele era crônica e o acompanhava todos os dias da sua vida. Sandra, então sobre a depressão, esse problema emocional também pode ser curado, pode ser resolvido, uma pessoa pode ficar livre da depressão ou ainda, como no tempo de Abraham Lincoln, tem que conviver com ela para sempre, sem solução? Nós evoluímos bastante nesse sentido, né? Claro que há tratamento com excelentes resultados para a depressão. Temos uma grande contribuição atualmente no combate à depressão, que é a medicação, que nós temos medicamentos quando há necessidade de medicação, que são muito eficazes na ajuda do combate da depressão. E eu penso também que a neurociência do comportamento tem nos ajudado a evoluir muito nesse tratamento, porque hoje nós conhecemos mecanismos e processos cerebrais que até pouco tempo nós não conhecíamos. E conhecendo os mecanismos cerebrais, o que acontece dentro da mente humana, por que acontece, a resposta clínica, eu penso que atualmente é mais rápida pela evolução da própria neurociência. Então é possível uma pessoa ou conviver ou colocar sob controle, digamos assim, a sua tendência, chamemos assim, à depressão? As duas coisas. Alguns ficam realmente livres, né? Temos casos de clientes que nunca mais fizeram sintomas, aqueles que aprendem a controlar e conseguem ter uma boa qualidade de vida. No caso, você mencionou o tripé, não é? O psicólogo, o psiquiatra, o paciente. Mas como é que é a relação dos psicólogos com os psiquiatras? Vocês se entendem bem ou às vezes vocês entram em conflito? Eu vou falar da minha experiência. Claro. Né? Eu
não tem nenhuma dificuldade. Geralmente nós temos os profissionais em quem nós já confiamos, trabalhamos juntos. No meu caso, eu tenho uma psiquiatra que trabalhamos juntos há muito tempo, encaminho, ela encaminha de volta, conversamos, trocamos ideias sobre o paciente, quando o paciente permite que esse contato é feito. Então não tenho nenhuma dificuldade, eles são aliados no tratamento. E os pastores, atrapalham ou ajudam? Depende, né? Então, Infelizmente, nós temos, Israel, pastores que ainda dizem que depressão é pecado. Certo, é uma tragédia isso, Esses né? atrapalham, né? Ainda alguns não acreditam que a depressão é uma doença como qualquer outra e Ou precisa o ser pânico tratada. também, né? Também. Ou alguma né? outra coisa. Infelizmente, ainda há esse conceito, vamos dizer, anticientífico e antivida, digamos assim, não é? Mas, no geral, você No também... geral, não, eu me relaciono muito bem e tenho vários pastores que encaminham e sem nenhuma... Eu percebo que hoje há uma consciência maior e os pastores têm trabalhado em dar assistência espiritual, mas em reconhecer quando aquele assunto precisa de um atendimento profissional especializado e eles encaminham sem nenhuma dificuldade. E vice-versa. Pode ser que também você encaminhe para um pastor a situação da pessoa. Pode. Quando a gente reconhece que aquele assunto é um assunto que precisa de mais um cuidado espiritual, a gente também dá esse retorno. Também é um trabalho que funciona muito bem quando existe essa comunicação entre pastores e profissionais. E como é que você, então, relaciona, na sua própria experiência clínica, a relação entre a saúde emocional ou mental e a saúde espiritual? Dá para ter uma coisa sem outra? Uma afeta a relação da outra? Como é que você percebe isso na sua prática? Eu acho que a saúde emocional e a saúde espiritual são dois trilhos. Eles não se juntam, mas caminham lado a lado. A ciência já reconhece que as pessoas que têm fé, independente da fé, a pessoa que acredita em alguma coisa, elas vivem melhor, elas têm mais esperança, elas têm mais confiança. Pensando do outro lado, eu gosto muito da frase da Esli, que ela diz: sem sanidade não há santidade. Então eu acho que as duas coisas têm que caminhar lado a lado, por isso que o reconhecimento de como é importante um trabalho espiritual, como é importante o trabalho na área emocional, os dois vão completar e ajudar e só somam nesse processo terapêutico. Agora, voltando aqui à questão dos traumas, a gente tem observado, infelizmente, no noticiário, drama, não é? De crianças que são abusadas sexualmente, às vezes até dentro de casa. A minha pergunta, assim, muita dor que eu faço é: há esperança para uma criança, menino ou menina, que na infância, claro, até sem saber o que estava acontecendo, foi abusada sexualmente? O que vocês podem fazer ou recomendar a um pai, a uma pessoa que foi vítima disso no passado? Como lidar, como tratar esse trauma tão doloroso que é o abuso sexual de crianças? É um sofrimento silencioso, né? E eu penso que seja uma das coisas mais difíceis de se tratar em consultório hoje, são as crianças vítimas de abuso. Tenho clientes que os pais nunca souberam que eles foram abusados e só revelam agora no processo terapêutico, já na idade adulta, né? A psicologia pode ajudar muito as pessoas a conviverem. Não há como esquecer o que aconteceu, mas aprender a conviver com isso sem sofrimento, lembrar, mas não permitir que isso seja paralisante, que não impeça de avançar na vida, de ter novas experiências. Nisso a psicologia pode ajudar bastante. Aos pais cabe ficar muito atento, e eu penso que a prevenção está na informação, né? Quanto mais aberto esse diálogo for em casa, quanto mais informação os pais passarem para os filhos, maior será a chance de saber se aconteceu algum abuso ou não. Na linguagem da criança, de acordo com a idade dela, os pais precisam dizer às crianças que ninguém deve tocar no corpo delas, ninguém deve tirar a roupa, ninguém deve presenciar a nudez dela ou pedir que ela presencie a nudez de alguém. Quando se fala em abuso, ainda se pensa que só é abusado aquele ato que teve penetração. E não é verdade. Abuso tem várias formas de abuso. Criança, quando muito pequena, dependendo de
por quem e como ela foi abusada, às vezes a criança não tem noção se aquela atitude foi uma atitude carinhosa de intimidade, ela não tem noção disso. Então os pais precisam ficar muito atentos e manter esse diálogo aberto para que, se acontecer alguma coisa, a criança tenha liberdade de poder chegar para os pais e avisar que algo diferente está acontecendo. Agradeço, Sandra. Nós vamos continuar. Eu vou chamar aqui uma outra psicóloga para nós prosseguirmos com esta conversa, com temas que não são agradáveis para se conversar, mas fazem parte da vida, temos que enfrentar cada um deles. Convite à Vida volta daqui a pouco com o terceiro bloco da entrevista, falando sobre as síndromes contemporâneas ou as doenças emocionais dos dias de hoje. Esperamos você em nosso próximo bloco. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: Jesus ressuscitou de fato? Entre os acertadores, nós sortearemos o livro Temperamentos Controlados, de Tim LaHaye. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49. Nosso CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. E você pode conferir os ganhadores no próprio site. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Convite à Vida está de volta, falando sobre síndromes contemporâneas, sobre doenças emocionais dos dias de hoje. Estamos aqui com a psicóloga Sandra Mara e agora convidamos mais uma psicóloga. É a Camila Matos Mateus, formada há pouco tempo, mãe de um lindo menininho. É um prazer, Camila, receber você aqui no nosso Convite à Vida para essa entrevista. É um prazer participar, sim, fico muito feliz. Obrigado pelo convite. Na sua experiência breve, que você é recém-formada, você também observa que essas síndromes têm afetado, assim, também muitas pessoas, e você se sente preparada para ajudar essas pessoas a superarem ou conviverem com esses problemas, Camila? É um grande desafio, né? Eu percebo que hoje o fato da gente ter acesso a uma quantidade maior de informação gera uma ansiedade maior nas pessoas também. E elas têm um temor, uma necessidade de ter um diagnóstico, de ter uma definição do que elas têm, né? E isso acaba impedindo um pouco que essa pessoa vá buscar ajuda ou localize aquela ajuda melhor para ela, né? Que possa dar a ela uma orientação do tratamento adequado, né? Então acaba gerando uma ansiedade, uma angústia, às vezes até uma rejeição, né? Um preconceito de tomar esse primeiro passo de buscar ajuda, né? E em casa, Camila, você é psicóloga ou você é mãe? Sou mãe, né? Assim, acho que como qualquer mãe, eu tenho as minhas dificuldades, assim, as minhas dúvidas, né? Com relação à maternidade, aos cuidados iniciais. Eu não perguntei, o seu filho é um filho, né? Isso, ele tem perto de 2 anos. Certo. Né? E quando você o recebeu, você estava dizendo, você também teve aquelas mesmas angústias. As mesmas angústias, né? Agora como é que eu vou fazer? Assim que ele nasceu, eu olhei para ele e falei, e agora, né? Como é que eu vou criar nele esse sentimento de amor próprio, né? De respeito ao outro, e pensando, sabendo, claro, que os primeiros anos de vida são essenciais para o desenvolvimento dele como homem saudável no futuro, né? Então, eu como qualquer, antes de ser
psicóloga, né? Antes de ser uma profissional da área, eu sou mãe, né? Então eu entendo que eu, como qualquer mãe, preciso também de uma orientação, de buscar ajuda, né? E um preparo também para dar conta disso. E você, na sua experiência, também observa aquilo que a Sandra falou também, os problemas serem agudos, a dificuldade também das pessoas buscarem ajuda, você também observa essa mesma realidade? Bastante, assim. Hoje a gente tem a informação, uma gama de informações muito grande, né? Então eu costumo dizer que, assim, costumo não, né? Na verdade as pessoas podem perceber que termos da psicologia estão sendo utilizados pelas pessoas de uma forma banal, né? As pessoas olham algum tipo de comportamento e dizem, isso é aquilo, né? É importante, isso acaba gerando uma ansiedade maior nas pessoas, né? Agora, Sandra, ela falou uma coisa muito interessante, que é, assim, como é que eu vou educar meu filho agora, né? Você diria que eu como pai, você também como mãe já de jovens, ela de criança, etc., nós estamos preparados para maternidade ou para paternidade? Há alguma coisa que possa fazer para que nós, seres humanos, sejamos mais saudáveis? Os filhos não vêm com manual de instruções, né? Não existe curso para ser mãe e para ser pai. Eu penso que o melhor que nós pais possamos dar aos nossos filhos é fazer com que eles se sintam amados. Quando o filho se sente amado realmente pelos pais, então é mais fácil obedecer, é mais fácil acolher a orientação que os pais dão. Então eu acho que o amor, acima de tudo, os filhos precisam saber que nós vamos estar com eles. Aconteça o que acontecer, ser pai e ser mãe é para sempre. Então eu acho que esse pertencimento do amor, ele é muito saudável na vida familiar. Agora, você falou uma coisa antes sobre, no caso, as crianças que são abusadas, né? E eu acho que um problema, às vezes o pai ama o seu filho, a mãe ama o seu filho ou sua filha, mas não consegue perceber o problema. Nesse caso específico, ou do abuso, ou até mesmo de outra coisa. Mas no caso do abuso, como é que um pai pode perceber que está acontecendo alguma coisa estranha de errado, com consequências às vezes traumáticas para a vida do seu bebê ou do seu filhinho? De modo geral, né, que fique bem claro que é de modo geral, não quer dizer que todas as crianças vão apresentar isso, mas de modo geral, a criança que é abusada, ela sofre uma mudança no seu comportamento. Então os pais que estão atentos precisam observar que sempre uma mudança brusca de comportamento na vida de um filho é indicativo de alguma coisa. Não quer dizer também que toda mudança de comportamento é porque meu filho foi abusado, né? Mas especialmente as crianças que são abusadas, elas têm algumas coisas que são pontuais, que é meio comum nas várias crianças, como por exemplo, a criança que adorava ir naquele parque e de repente ela não quer mais chegar lá naquele lugar, ou a criança que não quer mais ir ao banheiro sozinha, criança que começa a ter pesadelos à noite, ela era um excelente aluno e começa a haver um decréscimo na sua vida escolar, ou a criança começa a agir com muita agressividade. Às vezes o abusador está muito perto e ela começa a não querer ficar mais com aquela pessoa, não quero sair mais, chorar, né? É um indicativo. Então, as crianças geralmente têm uma mudança bem notória no comportamento. Algumas não, mas a maioria demonstra que alguma coisa está errada. Então, pais bem atentos podem codificar uma mudança na vida da criança. Eu quero fazer uma pergunta agora para as duas, e as duas podem falar, talvez, na ordem que vocês quiserem, que é a seguinte: o Estado de São Paulo, no caso mais na capital, adotou uma nova política em relação ao cuidado com os dependentes de crack, que é a internação compulsória. Eu sei que cercada com cuidados de natureza jurídica, médica, psicológica, etc. Mas você, Sandra, eu sei que você tem uma experiência também nessa área, por outras atividades suas, você acha que esse é um bom caminho, realmente funciona ou não funciona? Ou pelo aspecto dos direitos individuais, ou pelo aspecto do funcionamento da própria terapia? Resolve ou ajuda ou não? De modo geral, eu não conheço ninguém que seja internado porque quis ser internado. Geralmente, quem me diz que se eu estou doente ou não é o outro. O referencial do outro é muito importante. Enquanto seres humanos, nós temos um patrimônio que é a nossa liberdade. Mas a droga, ela tira essa liberdade. A droga tira do indivíduo a capacidade de pensar, de raciocinar, e eles não têm nem noção da gravidade do problema que estão vivenciando. Então eles precisam de ajuda. Eu acho que vale a pena. O que tem sido feito até agora não tem dado conta desse quadro. Então eu acho que vale a pena essa tentativa
Já conheço algumas pessoas que foram internadas compulsoriamente e que hoje agradecem porque um dia alguém tomou por mim uma decisão que eu não seria capaz de tomar. E Camila, o que você acha a esse respeito? Eu acho extremamente importante também. Inclusive, acredito que chega um momento que a vida é colocada em risco de uma forma muito intensa, né? Não a vida da pessoa usuária de drogas, mas também daqueles que estão em volta dessa pessoa, né? Então, eu acho que essa medida é uma medida em prol da vida, né? Em prol de uma recuperação, né? De um restabelecimento. Então, eu acho muito válido. Eu ouvi um relato de um pai recentemente que o filho usuário de droga cometeu um assassinato. E ele disse na delegacia, tantas vezes eu tentei internar meu filho e nunca consegui porque ele não concordava. Ele disse, agora ele está internado na cadeia. Então acho que vale a pena a reflexão. Dolorosa, mas necessária reflexão. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui em nosso Convite à Vida. Cada pergunta que eu formulei daria uma entrevista só sobre cada uma dessas questões aqui levantadas. Obrigado, Camila. Obrigado, Sandra, por sua participação aqui. Obrigado a você que participou conosco e nosso programa continua. Esperamos ter você ainda nos próximos momentos. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Chepar, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Chepar, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. No programa de hoje, você vai conhecer os frutos do trabalho da missionária Cristiane Oliveira numa aldeia africana. Ela tem treinado obreiros que já compartilham o Evangelho. Burkina Faso, um pequeno país no oeste da África, é um dos campos de missões mundiais onde o Evangelho tem chegado aos lugares mais distantes. Tudo que sou é pra teu louvor, usa-me com teu poder. Eu cheguei, fiquei muito impactada com o local, um lugar muito bonito, uma aldeia muito especial e um povo muito querido. Ali eles são maioria muçulmanos e animistas. Quando a missionária Cristiane Oliveira foi enviada a Burkina em 2008, não imaginava que tivesse de aprender a fazer sabão, nem a plantar milho, feijão, amendoim. Eu reuni com as mulheres e falei com as mulheres, o que vocês esperam de mim, como nós podemos trabalhar juntas? E elas disseram, olha irmã, aqui nós somos muito pobres, nós queremos fabricar sabão. Foi um impacto muito grande e foi uma grande bênção para a vida daquelas mulheres. Elas fabricaram o primeiro sabão e quando elas viram o produto do trabalho delas, elas se emocionaram muito. E isso tem trazido uma nova perspectiva para aquelas mulheres. Nós fabricamos o sabão, essas mulheres foram alcançadas. Na segunda fase, fizemos os kits de imagens bíblicas, porque essas mulheres elas não sabem ler nem escrever. E por causa disso, eu montei imagens
algumas imagens especiais para que elas compreendessem as histórias bíblicas do Velho e do Novo Testamento, e também para que elas pudessem explicar isso aos seus filhos e também para que elas pudessem explicar aos seus maridos. A aldeia Naná fica a 250 quilômetros da capital e Cristiane viaja regularmente para lá para estar com o povo. Começamos com 20 mulheres e agora nós temos em torno de 40 mulheres participando desse projeto. Muitas se converteram e Deus tem dado realmente um grande crescimento através desse projeto. A plantação de uma horta comunitária foi outra maneira que encontrou de ajudar o povo. Quiabo, gergelim, crisântemo, feijão e milho têm alimentado a comunidade nesse país tão castigado pela seca. Nós temos já ali um missionário local, que é o Coné, junto com a sua esposa Aida. E eu me uni a esse casal para estar trabalhando com esse povo. Aqui em Burkina Faso, nós temos mais de 70 povos, ou seja, 70 línguas. E isso é um grande desafio para nós. Cada cidade, você sai de uma cidade e vai para outra, já é um outro povo, já é uma outra língua, uma outra realidade. Outro desafio é trabalhar com povos não alcançados num país onde a feitiçaria é praticada. A paisagem mostra a carência material do povo. A espiritual, somente com os olhos da fé, se pode ver. Pastor Omar Coné e sua família moram na aldeia Naná. E dali eles têm ido a várias outras aldeias. Um dia, quando estava evangelizando aqui nos arredores, eu vi que nessa aldeia não havia nenhuma igreja. Então, em 2004, eu vim evangelizar pela primeira vez neste local. Nós utilizamos todos os meios que tínhamos para alcançar esse povo sedento. Saíamos de porta em porta dando nosso testemunho de vida e levávamos um pequeno rádio que permitia alcançar mais pessoas no vilarejo. Nós passamos um bom tempo usando várias formas de evangelizar o povo e agora começamos a colher os frutos. A igreja está firme nessa aldeia. O pequeno templo hoje na aldeia Naná é uma prova de que o ID de Jesus está se cumprindo naquela região. A aldeia de Naná foi o ponto principal e outras aldeias têm sido alcançadas pela palavra do Senhor, assim como a aldeia de Danguná, a aldeia de Maná, a aldeia de Sungulê e muitas outras aldeias que têm clamado e pedido: olha, venham aqui também falar da palavra de Deus para nós. O testemunho do Evangelho, vidas salvas, o discipulado e muito treinamento de obreiros são frutos colhidos. E dessa forma, o Evangelho está se espalhando naquela região do mundo. E você? Você pode dizer que faz parte desse trabalho? Milagres de cura, vida de oração, busca de outros povos não alcançados são fatos do dia a dia na evangelização em Burkina Faso. Mas assim como tem muitas pessoas aqui que estão abertas para escutar a palavra de Deus, tem outras totalmente fechadas. Mas podemos dizer que não há nenhuma pessoa neste local que não tenha escutado e não tenha entendido a palavra de Deus, pois utilizamos todos os meios para impactá-las com o Evangelho. Muitos cristãos têm investido para que o Evangelho alcance as aldeias de Burkina Faso. Mas ainda há várias aldeias não alcançadas nos países africanos. Falta pastores, há jovens sem recursos para ir a um seminário, há crianças e adultos vivendo sob o animismo. Se você quer orar pelo país, quer sustentar um missionário ou se sente chamado para ir e fazer missões em um campo transcultural, participe da campanha de missões em sua igreja e saiba como através do site www.jmm.org.br/campanha 2013. Envolva-se. Muitos ainda precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Você pode ser um jogador de futebol, um médico, um dentista, um professor, um discipulador. Você pode falar de Jesus com o que você tem nas mãos, com o que você é. Não fique de fora do que Deus está fazendo em Burkina Faso. Testemunhe às nações pelo poder do Espírito. Nós recebemos o poder do Espírito para sermos testemunhas até os confins da terra.
Faça como a Cristiane e chegue a lugares onde a necessidade de anunciar a Jesus é urgente. Conheça o trabalho da Junta de Missões Mundiais. Vou começar meu giro aqui em Istambul, pelo bairro Sultan Ahmed. Separa um dia e meio para conhecer o centro histórico aqui de Istambul. Estou de frente agora à Mesquita de Ahmed, ou Mesquita Azul, a única com 6 minaretes aqui na Turquia. Lado direito da mesquita, o hipódromo. Atravessando mais ou menos aí por 300 metros nessa praça que eu estou filmando, Santa Sofia. Lado direito de Santa Sofia, Palácio Topkapi e Museu Arqueológico. Lado esquerdo de Santa Sofia, a Cisterna Bizantina ou Basílica Cisterna. E de frente agora, aqui é o primeiro lugar da minha visita no dia de hoje, Mesquita Azul. Entrando aqui na mesquita, a primeira pergunta que vem na cabeça da gente é por que ela se chama Mesquita Azul, se o nome original dela é Mesquita do Sultan Ahmed. Dá para você ver agora aí na imagem que são cerca de 21.600 azulejos em tom azul. Saindo agora aqui da mesquita, é só atravessar a rua e eu já estou no hipódromo. Para você ter uma ideia da importância do hipódromo aqui, a cidade de Istambul tinha cerca de 500 mil habitantes naquela época. E os historiadores dizem que cerca de 100 mil pessoas cabiam aqui dentro do hipódromo. Deixando agora as colunas de hipódromo aqui para trás, estou seguindo, beirando a Mesquita Azul em direção à minha próxima visita, que é Santa Sofia. Entrando aqui em Santa Sofia, e a primeira palavra que me vem à mente, olhando isso aqui tudo, é grandiosidade. De cara a gente já percebe a mescla dos elementos religiosos entre o cristianismo e o islamismo. Ano de 532 a 537, Justiniano constrói esse lugar que se tornou a maior igreja cristã daquela época. 1453 vem o Império Otomano, conquista aqui Istambul e transforma esse lugar numa grande mesquita. 1922 existe a fundação do país Turquia por Mustafa Kemal Atatürk. Depois de alguns anos ele pensa bem e aí em 1935 ele decide que nem mesquita e nem igreja, e aí Santa Sofia se transforma num grande museu.
aşk hep başa sarmıştı, küstüğümde hayata. Saindo agora de Santa Sofia, só atravessar a rua. Minha próxima visita já está bem aqui em frente, em turco, Yerebatan Sarnıcı, que significa Basílica Cisterna, a maior cisterna já construída aqui em Istambul, e é uma visita com certeza que você não pode perder. Infelizmente, a luminosidade aqui embaixo é muito fraca, mas a cisterna funcionava como um grande reservatório de água. A água antigamente aqui nas cidades eram trazidas através do aqueduto, mas caso houvesse algum atentado aqui na cidade, algum ataque, a primeira coisa que os inimigos vinham atacar era o aqueduto para que a cidade não tivesse água, por isso as pessoas da cidade usavam a cisterna como um grande reservatório. Agora, um fato interessante aqui, você vai ver um monte de carpa que tem aqui embaixo, são os peixes, e tem uma função específica aqui. Eram usados para saber se a água estava envenenada ou não. Então os peixes, além de ficar limpando a água, caso algum inimigo envenenasse a água e as pessoas chegassem aqui e vissem os peixes mortos, sinal de que a água não prestava mais para o uso. E de volta aqui a Santa Sofia, eu espero que você tenha gostado do primeiro giro aqui em Istambul. Sou Rogério Nachev, home tour no mundo inteiro, sinta-se em casa. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: Jesus ressuscitou de fato? Entre os acertadores, nós sortearemos o livro Temperamentos Controlados, de Tim LaHaye. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49. Nosso CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. E você pode conferir os ganhadores no próprio site. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Uma das cidades antigas de Israel, que ainda pode ser visitada, é Cafarnaum. Jesus estava em casa, nessa cidade, onde eu já estive 2 vezes, e a sua casa ficava a poucos metros da praia. Naquele contexto, as pessoas ávidas por um ensino, por um milagre, elas chegavam de barco, a pé ou montados e faziam um movimento muito grande. Quando Jesus chegou nessa cidade, então, a multidão foi se aproximando. Ele estava, então, pregando. Acontece que, do lado de fora, tinha um homem que era paralítico. Ele tentava chegar perto de Jesus, mas não conseguia, era impossível. A multidão o impedia. Até que aparece um amigo e diz: "Você quer ir?" "Quero, mas não tem jeito." "Ah, só tem uma maneira, entrar pelo teto."
Quer ir assim mesmo? Ah, se você acha que dá, vamos. Esse amigo reuniu mais outros 3 amigos, pegaram este homem paralítico, levantaram a sua maca no teto e fizeram um buraco no teto estucado e colocaram esse homem frente a frente com Jesus. E o que aconteceu? Jesus disse o seguinte: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Eu acho que ele falou com uma voz mais suave, mais meiga do que eu falei aqui agora. Eu não sei como é que era a voz de Jesus Cristo. Mas essa história, para mim, ela é tocante. Espero que para você também. Porque a transformação de nossas vidas acontece quando nós acreditamos que Deus é capaz de nos levantar. Mesmo que estejamos no buraco, creia que Deus é capaz de levantar você. A transformação, portanto, acontece quando nós, ouvindo a voz de Deus para nos erguer, nós acreditamos que podemos nos levantar e então nos levantamos. Mire-se naquele exemplo daquele homem. Jesus lhe disse: levante-se. E ele se levantou e a sua vida foi transformada completamente. Essa é a história do passado, mas é uma história que é também a minha e pode ser a sua história. Que essa história ajude você a mudar naquilo que você precisa mudar, a ser transformado naquilo que é necessário, no plano das relações, no plano das profissões, no plano dos projetos, nos planos todos da sua vida. Acredite que você pode ser levantado por Deus. Ele quer lhe dar a mão para isto. Por isso eu vou orar então, pedindo a Deus que abençoe você. Senhor, nessa hora eu peço por aquele que está caído, por algum motivo, que o Senhor, então, lhe dê a ordem, levante-se. Mas te peço mais, peço que o Senhor dê força a essa pessoa, para que, ouvindo a sua voz, possa então se levantar. Que você possa dizer aí, em nome de Jesus, amém. É o que eu digo aqui, em nome de Jesus, assim seja.